Chegando mais um HPcast hoje com uma convidada que é formada em jornalismo, só que mudou de propósito, mudou de rumo na vida e ela se encontrou... Da água pro vinho? Meio que dá água pro vinho, ou meio que dá água para as castanhas e frutas secas, de repente, né? Ó, vou ler rapidão um resuminho da Débora aqui. Débora Ribeiro Charro. Ó, jornalista, trabalhou por 11 anos na profissão, mas ela encontrou no segmento de produtos naturais, eco, produtos green, produtos premium, um novo propósito, um novo jeito de impactar e levar saúde e bem-estar para as pessoas. Nossa. E desde 2016 ela está nesse empreendimento, nesse ramo, ela vai contar como que ela chegou lá. O Hudson teve um propósito divino, de certa forma, uma faixa de 4 meses parada não sei aonde, uma ligação. O pai dela também tem muito tato disso aí. Vamos conhecer um pouco mais disso, Hudson? Tá no gene. Acho que deve estar no DNA lá das Arábias, né? Será? Afinal de contas, né, tem um negócio aqui, eu não lembro o nome, você já falou. Né? Qual que é o nome desse prato aqui que eu sei que tem uma origem aí, uma cultura? Que prato é esse? Bom, esse aqui é um prato de frutas secas com castanhas, bem tradicional. Primeiro quero cumprimentá-los, Pedro, Hudson, obrigado pela sua oportunidade. Esse aqui é um prato bem tradicional da culinária libanesa, né? E é um pouco do que a gente traz para o nosso mercado também, coloca ali uma pitadinha da nossa cultura. Legal. É daí que eu ia levar. Aí, é daí que vem esse nome, como que é? Como que fala? É Green Souk. Não, o seu nome. Meu, Débora Charro, né? Débora Charro. Charro é libanês. Libanês. Legal. Seu pai e sua mãe, eles são libaneses? Meu pai. Minha mãe tem descendência. Você nasceu aqui? Nasci aqui, tenho nacionalidade libanesa e brasileira. Legal. E você, conhece lá, né? Já fui 2 vezes. Mas eu quero muito conhecer. Pode abrir isso aqui? Pode. Claro, você pode ir pra eu quero muito conhecer aquela região do nosso mundo, assim, sabe? O Oriente Médio, aquela área de lá. É lindo e são pessoas muito intensas também. Nossa, bem uma cultura fantástica, a cultura, né? A culinária, né? A culinária é maravilhosa. Sim. E por falar nisso, em culinária, por exemplo, o seu pai, eu sei que ele teve um empório há mais de 50 anos e tal. Até a gente estava comentando aqui que ele era uma figurinha carimbada do comércio de Campo Grande, né? Você acha que isso te influenciou como? A gente nasceu, né? A gente foi criado ali. Meu pai trabalhou 50 anos nesse ramo de alimentação. Até hoje trabalha, né? Porque ele é meu mentor, ele que me direciona aí, direciona os filhos, né? E meu irmão também é do ramo de alimentação, mas ele é da indústria e eu dei continuidade no varejo, entrei no varejo, né? Meu pai, o último empório que ele teve foi na rua 7 de setembro, o Armazém da 7. Ali ele e minha mãe aposentaram, né? E eu falo, hoje é o mentor dos filhos mesmo, e nos direciona. Mas toda a vida foi trabalhando com alimentos. Uma hora como distribuidor de doces, outra hora como parte de castanhas. Legal. E quando que eles vieram para cá? Meu pai veio há muitos anos. Eu era adolescente ainda, tinha vindo com a família naquela época de guerra, veio para o Brasil, era criança, teve que voltar para o Líbano. Lá ele ficou estudando, né, no internato, ficou sozinho muitos anos, até quando homem ele voltou para cá lá pelos seus 20 anos. E aí... Conheceu sua mãe aqui? Conheceu no Brasil. Legal. Quando eles vieram para o Brasil, foi direto para Campo Grande ou foi para outra cidade? Foi para São Paulo, aí depois de São Paulo ele veio para Campo Grande. Há quanto aí tempo? formaram uma colônia. Faz muito tempo. Deixa eu só... O que é isso aqui? Deixa eu só... O que é isso aqui? Um sanduichinho, não é? Olha, né? então, eu tô olhando, eu tô lembrando do marisco, sabe? Marisco. Isso é um figo turco. Figo turco. Recheado com nozes. Pode pegar? Pode, experimenta, é uma Nossa, delícia. Eu vou pegar também. E é uma explosão de sabores que você vai provando, né? Eu vou fazer até um stories aqui depois. Prova. E não só como alimento, esse prato aqui ele traz a nutrição também. A gente trabalha ele como um alimento completo, né? Tem toda essa parte nutricional também. Então, ó, isso aqui que eu tô filmando, para quem tá no Spotify ouvindo, depois você olha lá no YouTube, eu tô filmando um figo turco seco. É uma fruta seca. Tem várias sementinhas dentro. Isso, é próprio da fruta. Legal. Legal, hein? Crocante. Vou provar.
Aí você tem o damasco com amêndoa. Nossa. E a tâmara. A tâmara, ela é muito saborosa também, dá bastante energia. Ela é a fruta... Aqui você está comendo a fruta seca, mas se você colocar como uma fruta fresca também, como um morango, vira um bombom bem gostoso. E isso tudo o pessoal pode encontrar lá na Green, no Green Sulk, desde assim, montado assim, individual, tudo. Tudo. A gente tem toda uma parte de granel, então são quase 400 itens de granel que você encontra frutas secas, castanhas, grãos, temperos, farinhas, tem bastante diversidade. Legal. É um prato da cultura libanesa. Isso. Né? Mas é um prato específico, tipo Natal. Né? Tem uma época do ano que ele tem uma produção maior, que é nas festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, Páscoa também, né? Então são datas bem comemorativas que eles capricham mais. Legal. Mas é um alimento que é consumido durante todo o ano. Lá na Green a gente encontra o tempo todo. A gente faz por encomenda, faz a qualquer momento. Virou tipo um panetone, né? É que nem panetone. Eu ficava... Nossa, eu gosto muito de panetone. A gente faz a qualquer época do ano. Aí eu ficava assim, cara, antes não tinha, né, panetone. Agora você acha panetone o ano inteiro, né? Qualquer lugar você acha panetone, né? Antes a gente... às vezes eu falo com a minha namorada, a gente começa a se assustar que tá chegando o Natal quando você vê panetone no mercado. Pega aqui, ó, Christopher. Figo recheado, hambúrguer de figo. É figo turco que chama? Figo turco, sim. Que legal, que legal. Ô, Débora, e me fala uma coisa. Se você pudesse falar alguns aprendizados do comércio, assim, porque antes você não era comerciante, você vai falar o que você fazia antes, antes de você assumir a Green Sulk. Mas o seu pai, com certeza, tem muita experiência e te passou muitos aprendizados, muita sabedoria. O que você poderia aqui listar pra gente, alguns pontos que você aprendeu com ele no lidar com o comércio e que você aplica lá nas suas empresas hoje? Acho que o principal é a receptividade com o cliente. É o atendimento, é o cuidado, é aquele atendimento personalizado, é você estar ali, primeiro, qual é a sua posição, né? Eu estou ali, estou para servir. Então, se a pessoa está indo até o teu mercado, a tua empresa, seja de qual segmento for, ela está te prestigiando. Então, a gente aprendeu muito isso nesse cuidado, de ter um olhar especial, sabe? De tentar entender a necessidade do cliente de uma forma personalizada. E isso vem de uma tradição mesmo da empresa familiar, né? De ter aquele contato ali mais envolvente, de não só fazer a venda, né? A venda acaba sendo uma consequência. Ser poderoso, né? O relacionamento, o fazer amigo, né? Nós vendemos para amigos, né? Sim, exato. Então, esse é uma das chaves, né? E isso faz assim, por essa ligação familiar, você traz no teu lado profissional princípios, né? Então, princípios que você não pode abrir mão nunca. Está dentro do seu caráter, está dentro da ética. Dos seus valores pessoais, coisa verdadeira, né? Exatamente. E isso faz com que eu traga não só para a empresa, para fazer aquele atendimento ao cliente, mas principalmente nos bastidores, né? Que é aquele contato com o nosso colaborador, com os fornecedores. Sim. Então, a gente tenta... eu falo, eu sou mais zelosa ainda nessa questão, porque eu lido, né, com saúde, com bem-estar. Né? Então, a gente trabalha para fazer disso um comércio. E não estaria alinhado, né, se eu não tratasse a minha equipe dessa forma. Né? Seria congruente, né? Exatamente. Sim. Então, isso vem desse olhar mesmo, assim, sabe? E seu pai foi sempre assim? Sempre assim. Legal. Todos, o meu pai, minha mãe, eles trabalharam juntos toda a vida. Então, a gente sempre esteve à frente do balcão de vendas ali, né? Legal. Na frente de loja. Até porque isso é servir, né? Exato. E quando você serve... É muito especial. Não tem como não ter sucesso, né? Vai além, né? Da venda, vai além do... Porque você trabalha em qualquer lugar. Mas quando você entende que tem algo especial naquilo, que você transforma uma vida, ou que você é transformado, que a gente aprende muito lidando com as pessoas também, né? A gente tem grandes lições ali que às vezes dá um nó na garganta e se fala...
Eu precisava disso. A gente, por exemplo, numa gravação do podcast, o Hudson vai lembrar, com o Márcio Michele, é um cara sensacional de inteligência emocional, um dos maiores do Brasil. Ele falou assim, um negócio que encaixa muito com isso, que a sua vocação começa em você. O seu propósito termina no outro. É o servir. O propósito é servir. Então a gente não pode deixar o nosso propósito, entre aspas, terminar na gente, senão é egoísmo, é vaidade. Por isso que ele tem que terminar sempre no outro, é servir o outro. Interessante, Muito né? especial. O Henrique, né, também falou morra vazio. Morra vazio. Nossa, que lindo. Morra vazio. Legal, né? Muito legal. É servir. E por falar em vazio, cheio, você tava de saco cheio do jornalismo e você decidiu mudar? Me conta essa história aí pra gente. Olha, vou ser bem sincera, assim, fui muito realizada, né, na minha profissão. E eu acredito que tudo que a gente aprende na vida, a gente leva na vida. Então, assim, hoje eu aplico ainda o jornalismo, uso ainda a comunicação, é algo que está em mim, gosto muito. Mas eu, há uns 2 anos, antes de tomar essa decisão, eu vinha buscando entender qual era o meu propósito nessa vida. Por que que eu estava aqui, né, tentando buscar ali, eu tinha lá pelos meus 30 e 31, 32 anos, né? Então eu começava a querer entender. Eu vim aqui para quê? Eu posso mais? Será que tem mais alguma coisa que eu posso tentar? Né? A minha preocupação sempre foi assim, será que vai chegar um momento que o jornalismo não vai dar mais para mim? Né? Não vai mais servir para mim? E será que isso pode chegar lá na frente, muito tarde, e lá eu não ter opção de escolha? Então aquilo começou a me incomodar, muito assim. E foi um amadurecimento, né? Tanto como uma busca também espiritual de maturidade para tomar essa iniciativa. Porque hoje eu olho e falo assim, o comércio, a administração sempre esteve presente na minha vida. Né? Minha mãe é formada em administração, o meu pai sempre conduziu empresas, eu fui criada ali dentro. Por que que eu não tive essa sensibilidade quando eu fui escolher minha profissão? Eu acredito que eu não estava pronta, né? Não estava madura o suficiente. E talvez se tivesse acontecido lá atrás, eu também seria muito dependente dos meus pais. Eu não teria sido explorada ao meu máximo, sabe? Você não teria tido a pressão. A pressão de me desdobrar, de aprender sozinha. Eu sempre teria ali, né, a quem ir, recorrer. Então aconteceu, depois foi acontecer no momento certo, porque eu tenho os meus pais como os meus mentores, mas quem tem que pôr em prática sou eu. Então, né, tem que saber. Você já não tem mais aquela segurança de voltar, né? Você já queimou a carroça, queimou a ponte, queimou os barcos, não tem mais como voltar. Né? E isso é poderoso, né, neste mundo, né, no mundo dos negócios. Né? Você não tem opção de voltar, ou faz ou faz. Exatamente. E assim, onde que surgiu aquele momento mesmo, sabe? Esse divisor de águas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre jejum, né? Eu sou cristã e eu acredito muito no nosso Deus. Eu acredito que Ele que conduz a minha vida, Ele que conduz o meu trabalho, a minha família. Ele é maravilhoso. E a minha família é minha base, meu tudo, né? Meu esposo, eu tenho minha filha. Então, essa compreensão, essa é a nossa fortaleza. Então, eu acredito muito nisso. E eu vinha buscando um propósito com Deus. E eu nunca tinha ouvido falar sobre jejum. E aí tem uma religião que não é cristã, que até eles jejuam, porque eles sabem da importância, né, dessa elevação espiritual, dessa proximidade. Quando eu ouvi falar disso, falei, nossa, eu vou fazer, então, vou entrar em oração e vou fazer um jejum. E foi uma semana muito intensa e coloquei isso em posicionamento mesmo. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é o momento de eu partir para outra? Eu estou nesse momento estava começando um novo ano, tinha mudado a administração da presidência na época de onde eu trabalhava e tudo. E aquilo me incomodou, eu fiquei uma semana muito incomodada. Eu tinha um aperto no coração que eu não entendia. E aí as coisas, na hora de eu conversar, eu explicar que eu estava tentando buscar algo,
né, em outra empresa, indo para uma outra trajetória de vida. Meu irmão já tinha uma indústria, então eu poderia ir para a indústria dele também, se, né, aprender alguma coisa. E aí eu cheguei para o presidente na época e pedi. Falei, olha, eu vou tentar outra coisa. Eu estou numa idade que é agora ou nunca, né? Preciso tentar. E ele foi muito atencioso na época. Falou, não, então vai, porque se eu tivesse a sua idade eu também tentaria. Então vai lá e se você não der certo, estou de portas abertas. Então acho que a gente ser verdadeiro com aquilo que a gente sente, a gente ser honesto, sim, sabe? Sim. Abre portas. Abre portas sempre, né? Então eu agradeci aquela oportunidade e fui seguir o meu caminho, né? Porque o que eu vejo é que às vezes a pessoa ela não está satisfeita com aquilo, mas ela também não tem atitude. Sim. Ela não é verdadeira e acaba incomodando tudo que tem em volta dela. E às vezes E você perde oportunidades, sim, novas possibilidades. E é interessante você falar isso, porque às vezes a pessoa ela reconhece que ela não está feliz ali, mas ela aí começa a fazer corpo mole, começa a querer fazer de qualquer jeito, e aí até, sei lá... Esperando que o outro tome iniciativa para ela ser mandada embora, para ela receber um acerto, não sei o quê. E aí o que acaba acontecendo? Ela fecha portas, igual o Wilson falou. E aí quando você honra, tem gratidão, agradece a oportunidade, vai buscar a sua jornada, você sabe que você sempre vai deixar portas abertas, né? Isso é muito legal que você fez isso, né? Inclusive, um parênteses aí, eu voltei a encontrá-lo agora 6 anos, quase 7 anos depois que eu saí, e ele foi lá no meu mercado como cliente, com a família, como cliente. Que legal. Mas... E ele viu assim, que ele falou, nossa, que alegria você ter dado esse pontapé ali naquele momento, sabe? Que ele falou assim, eu lembro quando você falou e hoje você conseguiu. Então, assim, é legal porque também os outros estão vibrando, sabe? Sim. Pela tua conquista. É muito, muito lindo isso, assim. Nem se não tivesse dado certo. Porque a gente está crescendo, a gente está engatinhando. Eu falo assim, tudo é aprendizado, né? Eu jamais deixaria de agradecer tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendo todos os dias, sabe? E foi naquele momento ali que eu fui em busca mesmo. Eu não sabia o que ia acontecer, o que eu ia fazer, né? E eu fiquei nesse período fazendo alguns cursos, alguns de parte administrativa, né? De financeiro e tal. Mas eu falo que... quando a gente está em conflito, né? Nós temos 2 caminhos. E o pior ainda, ou melhor, né? Nós não temos apenas 2 caminhos, nós temos vários caminhos para escolher. E isso nos coloca em conflito quando nós não sabemos muito bem o que queremos. E se nós não soubermos qual é o nosso propósito, aí que de fato nós não sabemos o que queremos, não vamos saber o que queremos, né? Exato. Porque quando nós sabemos qual é o nosso propósito, a gente consegue cumprir com o nosso propósito aonde nós estivermos, né? Independente de onde estamos, né? Então a gente precisa buscar a essência, né? E é Deus, né? Buscar lá o porquê nós estamos aqui, né? Por que fomos criados. E quando a gente entra em conflito, não sabe para onde ir, a gente paralisa. Verdade. E quando a gente não paralisa, se a gente está em conflito, se nós temos dúvida, a dúvida gera o medo. E o medo vai paralisar. Então, mesmo que a gente escolha um caminho, se nós formos ainda com dúvida, no meio do caminho a gente vai ficar pensando assim, será que o outro era melhor? Será que o outro era melhor? E aí vai vir o medo, e a gente vai paralisar. Então, independente do caminho que nós escolhermos, se nós não entendermos qual é o nosso propósito e que nós podemos cumprir ele em qualquer lugar, como Paulo fala, né? Eu aprendi a ser feliz com muito e com pouco. Né? Então, cara, se você aprender essa parada, você consegue... Não importa onde você vai estar. Porque daí não importa o que... E a bênção também, né? Aquele negócio, se o seu propósito... Eu entendi que o meu propósito... O que me fazia feliz era servir. E a primeira coisa que eu pedi quando eu rompi, assim, foi esse momento de escolha, né? Eu falei assim, eu pedi a Deus que eu fosse abençoada com algo que eu pudesse abençoar o próximo. Então, onde eu fosse colocada, que aquilo pudesse ser uma bênção na vida de alguém. E é isso que me levava a servir. Quando, né, eu encontrei ali
Um dia eu acordei, né? Eu falei assim, o que eu vou fazer hoje? Eu falei, agora... Depois de ter pedido a demissão. Depois que eu pedi a demissão, fiquei alguns meses. Legal. Você rompeu antes, né? Até o que a gente estava falando um pouco antes. Eu sei muito realizada. Eu falo que eu era a desempregada mais confiante que alguma coisa ia acontecer. Porque eu recebi essa força. Eu não entendia de onde vinha. Eu falava assim... Acreditar sem antes ter concreto, né? Cara, era muito engraçado. Eu sei que vai acontecer. Eu sou a desempregada mais feliz, porque era isso que eu tinha que fazer. Era isso esse passo que eu tinha que dar. É aquilo igual você está citando Paulo. Ó, isso me arrepia, ó. Igual você tá citando Paulo, então eu posso citar também um pedaço, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Era assim, você tava, cara, não sei o que vai acontecer, mas... Era como se fosse assim. Deu graça. Você tinha que ter tomado essa atitude, porque a gente tem que dar o primeiro passo. Esse era um passo, né? Então assim, cara, tem que fazer alguma coisa. O que é? É isso primeiro, né? Porque assim, cara, não tem como, eu vejo assim, não tem como não, eu sei que tem como, mas eu vejo muitas pessoas sofrendo por conta disso, sabe? Eu tenho amigos que, não, eu vou tentar empreender fazendo isso aqui ao mesmo tempo. Talvez dê, mas é muito sofrido, né? É muito sofrido e você não consegue, ou seja, tudo que você foca expande, né? Então... É um processo que eu particularmente, eu entendi já há um bom tempo, né? É doído também, isso não significa que não vai doer. Porque você precisa aprender a passar pelo processo, né? Deserto, sei lá, de certa forma. Tem os vales, né? Dói, total. Com certeza. Não deixa de doer e você não deixa de ser lapidado também, né? Então, assim, vem as dificuldades, né? Você não tem que entrar na dificuldade, você tem que buscar alternativas de sair dela. Né? E vem os obstáculos, é doloroso, é sofrido, você aprende, não é só a coisa linda, né? Mas existe algo maior do que tudo isso, né? Total. Porque a gente trabalha em qualquer lugar. Exato. O que faz você ir adiante é o que você carrega, o seu propósito. Realmente é isso que eu quero, é isso que eu... Então, é aqui que eu tô? É isso que eu tenho que fazer? Então, eu não vou desistir. Quando vem isso, é uma certeza, assim. É uma certeza. Cara, como que você descobre quando você... Cara, você tem certeza. É uma certeza. Você só tem a certeza, né? Você descansa. Cara, é a certeza de que... o que vai acontecer? Cara, não sei, só tenho certeza. Isso é maravilhoso. Isso é... Cara, as pessoas já me perguntaram isso, né? E eu acho que esse é um assunto muito, né, de... cara, como que você descobre o seu propósito? Você só tem a certeza, né, cara? Você tem a certeza de que você tá vivendo ele. Enquanto você não tem essa certeza... E principalmente aquilo que é natural para você. Né? Sim. Porque aquilo que é o natural, aquilo o seu dom. Que é leve para você. É no flow, você não é forçado aquilo, né? Então, você consegue até ser mais fazer algo com excelência e não simplesmente fazer algo medíocre ali na média, né? Sim. Que você volta para casa sem estar cansado, né? Exatamente. Ou assim, é um cansaço físico. Que delícia. Depois que você é prova o seu aí. Que é isso? Gente. O meu é suco de maçã com hibisco, canela e gengibre integral. Jesus. Que delícia. Vamos ver aqui o meu. Um brinde, ó. Suco de tangerina. Boa. Lá da Vila Piva. Tangerina, 100% integral. Tem que chacoalhar? Eu acho que 100% natural, o meu também. Um Isso aqui encontra na Green Suc. Sim, nós somos o mercado. Nós expandimos para mercado. A gente tem toda essa segmento de produtos naturais e a parte gourmet também. Sim. De mercearia gourmet. Sim. Que são elementos que se falam, né? A gente fala. Total. Trabalha com produtos que a base é natural, como queijo, como doce de leite, uma goiabada, vinhos. Sim. Então, nós também temos esses cervejas gourmet. Cervejas artesanais, né? Que são aquelas... Legal que você falou isso. Tem diferença entre cerveja artesanal para cerveja gourmet? Tem o tempo de fermentação. Eu não sabia. Legal. Que são as convencionais, né? As Tá. cervejas convencionais. Não, mas gourmet para artesanal tem diferença? Não? Acho que só o termo mesmo. Só o termo. Então tá. Legal. E isso é legal você falar porque às vezes as pessoas podem achar que lá é só coisa fit, né? Mas assim, você tá
se reposicionando e trazendo novidades nesse mundo também, Isso. né? Tanto é que não é mais um empório, é um mercado, né? É um mercado. E a nossa visão ali como mercado é proporcionar saúde e bem-estar. Então, também tem as opções para quem quer confraternizar com a família, com os amigos, né? Que pode se permitir. Então, às vezes, a pessoa que está fazendo uma dieta, a gente entende que é uma circunstância da vida, é um momento que você tem que atingir o seu objetivo, né? Ou alguma restrição alimentar também. Então, a pessoa tem que fazer aquele tipo de restrição alimentar. Mas nós trabalhamos com a longevidade, né? Nós queremos que as pessoas se sintam bem consumindo o alimento de uma forma mais pura, né? E que tenha longevidade com isso. Cara, isso que faz... possa se permitir, realmente. Isso faz assim... Bom, pelo que eu entendi, a gente estava falando de propósito. Isso está alinhado com o seu propósito. Com certeza. Tá. E isso, assim, verdadeiramente faz total sentido. Eu faço uma mentoria, né? E na semana passada, um dos alunos estava falando assim, cara, eu tô desanimado. E é uma mentoria de marketing. Eu tô desanimado. O cara tá com um excelente resultado. Ele fez um 6 em 3, né? Que são 6 dígitos em 3 dias no lançamento dele. Uau. E o cara tá desanimado. Ele tá desanimado, cara. Ele reclamou, ele falou assim, cara, eu não consigo, eu tô sofrendo, tá doendo e eu não sei o que tá acontecendo, eu tô desanimado, não tenho ânimo. Eu falei pra ele, cara, vou te falar 2 coisas. Uma experiência minha, né? E a outra é a que a ciência aí já diz. Né? Minha experiência, eu sempre treinei e eu sempre me alimentei bem. Alimentar mesmo, conhecer, entender os alimentos, enfim. E eu parei de treinar quando a minha esposa ficou grávida do meu segundo filho, da Cecília. E ela também, a gente tinha essa cultura dentro de casa, e temos a cultura. Mas eu parei de treinar porque para companheiro, né? Porque ela ia sofrer, ver eu saindo e ela ficando, né? Então eu parei. E comecei a fazer alguma coisa em casa, mas foi passando, eu fui reduzindo. O não treinar me levou a mudar a minha alimentação. E a minha alimentação mudou os meus pensamentos também. A comida, até tem um livro que eu li agora da Caroline Leaf, muito interessante ele. Ative seu cérebro. E ela fala do poder que a alimentação tem para mudar os nossos pensamentos. E, cara, eu falei pra ele, então assim, levando isso em consideração, falei, como que tá a sua alimentação? O que você tem comido? E você tem se movimentado? Ele falou assim, não, cara, olha pra mim, eu sou um gordo. Né? Ele respondeu assim, falou assim, não, eu não treino, não faço nada disso e tô comendo tudo errado. Eu falei, cara, então, velho, aprende a se alimentar. Quando a gente aprende a se alimentar, a energia do nosso corpo muda, os nossos pensamentos mudam. Ganha mais energia. Cara, você ganha... ganha não, né? Recupera a sua vitalidade, né? Aquela vontade de avançar, de falar assim, cara, acordei, tô vivo, total, né? E avançar, né? Marchar. Eu não entendo por que as pessoas não cuidam minimamente de uma alimentação que seja, não quer dizer que você nunca vai comer uma pizza tal, né? Claro. Não vai tomar uma cerveja, mas que não cuida, porque assim, qual que é a nossa, por exemplo, aqui, tem um aparelho aqui, e aí esse aparelho ele tem um hardware e ele tem um software. O hardware é essa casca aqui. O software é o que está dentro. Como que eu quero que o software trabalhe bem se tá tudo quebrado aqui para a parte de fora, a tela tá rachada, a câmera não funciona direito? Como que o programa vai funcionar? O nosso corpo é o hardware. É a máquina que vai fazer funcionar, que vai fazer você levantar para trabalhar e tudo mais, né? Ela deve falar alguma coisa nesse sentido no livro. Eu nem li esse livro, mas deve ser, né? E eu acho... E é um livro cristão, né? Ela é uma neurocientista e ela conecta a Bíblia com a ciência. Legal. Né? Ela cita Bruce Lipton, enfim, alguns caras assim da ciência e que estão mostrando, né, por que aquelas coisas que estão na Bíblia funcionam. Né? Aí começando a materializar aquilo que parece ser algo tipo, só espiritual, né? E aí, só não, né?
Corrigindo a palavra, né? Completamente. Mas isso, quando a pessoa entende a alimentação, cara, muda a vida dela, né? Comer comida de verdade, né? A pessoa, eu acho, na minha opinião, né? O esquisito deveria ser esses outros produtos, né? E não esse que as pessoas falam assim, mas né? não essas. Poxa, cara, a pessoa. O esquisito deveria ser talvez o chocolate, né? Só para tentar contextualizar, e não a tâmara, né? O açúcar, né? Entendi. O açúcar, né? É. E você passa essa mensagem para quem trabalha lá? Como que é a sua comunicação com os colaboradores sobre, sei lá, não sei, do histórico da sua família, do seu propósito cristão? Você envolve um pouco disso ou você deixa meio separado? Como que é lá com o seu relacionamento com os colaboradores? Antes de você responder, você pode me falar o que é esse negócio vermelho para eu comer? Uma goiaba. Uma goiaba. E o que é esse verde? É um limãozinho. E limão aquela tira de limão cristalizado. Cristalizado. Vamos lá. Goiaba, isso tem lá? Tem. Legal. Todas essas frutinhas. A nossa equipe, elas, quando entram, né? Quando o colaborador entra na empresa, ele recebe uma apresentação nossa. A gente tem todo o nosso histórico da empresa. Hoje nós estamos com 3 lojas em Campo Grande. A gente conta, né, o nosso propósito, até porque o colaborador tem que sentir isso também, tem que fazer uma conexão, né, porque ele é a nossa frente, ele também está ali com a gente. Ele tem que entender como nós queremos passar a nossa mensagem, né, e é isso que a gente tenta desenvolver e treina todos eles para que eles sejam desenvolvidos também. E nós passamos por uma reformulação nesse período de pandemia, então foi muito importante, porque deu um olhar muito interno, principalmente de organização, mapeamento de processos, né, estruturação mesmo daquela parte administrativa. E com isso nós formatamos todos os setores da empresa. Legal. E um deles é junto com a nossa equipe. Então eles hoje, quando entram, recebem esse treinamento, vem da nossa história. Depois disso, eles recebem um treinamento para a frente de loja, capacitação sobre os produtos, né? Hoje a gente não vende um alimento, a gente vende a informação dele também. Legal. Eu acho que isso, quando você consome um produto sabendo mais sobre ele, você leva isso para a sua vida. Então, se está dentro do nosso propósito de longevidade, a gente quer trazer essa sensação. Né? Que você se alimente sabendo, nossa, ou eu vou comer um alimento que vai me ajudar a desintoxicar meu organismo, né? Que vai me dar mais energia. Sim. Então, você alinha o seu pensamento com o ato de comer e você faz com que isso você leve para a vida de uma forma natural, sem ter aquela pressão. Puxa, não posso mais comer açúcar. Nossa, agora eu vou ter que cortar o arroz da minha alimentação. Então, não se torna algo, doloroso, sabe? Mas, assim, prazeroso. Essa até é a resposta, né, para a sua pergunta. Você falou assim, eu não entendo por que as pessoas, né, não cuidam minimamente, né? É porque elas não sabem, né? Você, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. E hoje também tem muito, a gente desmistifica muito isso ali na frente, né? A gente trabalha muito a degustação. Então é algo assim que a gente quer criar essa experiência. Com as crianças, então, é um parquinho de diversões. Assim. Legal. Hoje a gente tem muitas crianças com intolerâncias alimentares. Então, a gente tem a versão da batata, que é a batata chips. A gente tem a versão da batata que é feita de uma forma mais pura, com ingredientes mais puros, que não é frito, que não tem os conservantes que, né, isso é legal, colocam. Cara. Então, você cria essa experimentação para as crianças e para os adultos isso, também. Isso muda gerações. Desmistificam, exatamente, aquela questão do alimento natural de uma forma assim, sem sabor e tal. Sim. Não. Sem conservante, hoje eu já falo, é uma explosão cara, de sabores. Eu cresci comendo paçoca. Você acha que eu fui conhecer tâmara, já tinha mais de 30 anos, cara, né? Então, não tem como. Por exemplo, meu filho, a primeira vez, não, né? Um tempo, não lembro exatamente quando, mas eu lembro muito bem desse dia. Eu passei o telefone, a Dani, passou o telefone para ele, falou assim, fala aqui com a sua avó. Era ligação. Ele tava assim, como foi falar assim, cara, com ela. Oi, vó, oi. Não, filho, põe aqui no, tipo,
Ele não conhece o celular falando aqui, cara. A gente é de uma geração, né? Pelo menos nós três aqui, né? Que a gente fala no telefone aqui, né, cara? Então, é a mesma coisa a comida. Se a gente pensa que as pessoas sabem, mas elas não sabem, elas não têm ideia de que, cara, você não precisa cortar, mas a base da sua alimentação tem que ser alimentos saudáveis, né? E hoje eu vejo que, assim, nós estamos num mundo em transformação. Que as pessoas não olham mais só para o que estão comendo, mas elas estão olhando para a cadeia alimentar. Da onde está vindo, né? De onde está vindo, como está sendo. Ah, se eu como carne, como que o animal que eu estou comendo está sendo abatido? Se tem aquele selo de bem-estar animal, se a ração é vegetal, se o pasto é bem tratado, se a alimentação é orgânica. Isso está crescendo muito, não é mais uma tendência, é uma realidade. É uma realidade. Mesmo, né? E vem forte também hoje o segmento do veganismo, né? Que é você introduzir proteínas vegetais na sua alimentação. Então, e tornar isso não uma, como que eu posso te dizer, uma bandeira, né? Ou o que é certo ou errado, né? Não é isso. É trazer mais esse tipo de alimentação como alimento para todos. Sim, ter acesso, né? Exatamente. Hoje é muito forte um movimento chamado Segunda Sem Carne. Sim. Que é tentar, pelo menos uma vez na semana, ficar sem comer carne. Então, eles começaram a lançar a segunda, porque vem depois de um churrasco, então também dá um tempo para o seu corpo, né? Para tentar fazer com que ele, né, se recupere. E a segunda é o dia universal do começo, do recomeço, né? De mudar alguma coisa, né? Então, acho que também foram... É muito interessante você falar isso, porque realmente não é uma tendência, mas já é uma realidade. Inclusive, se você olhar na Bolsa de Valores, tem algumas empresas que se encaixam num segmento, não num segmento, mas num tipo de governança corporativa que chama ESG, que é do inglês, que é Environmental Social Governance. Então, são empresas que têm que receber um título para elas, porque elas têm cuidado com o meio ambiente, com o social, ou seja, com as comunidades, com quem produz, com o entorno da fábrica dela, e a governança corporativa, que é, por exemplo, e o retorno também, o retorno. Né? As empresas hoje, se você observar, de todos os segmentos, eles estão tomando pelo menos algumas medidas, né? Sim. Algumas na parte de embalagens, né? Já colocaram até assim prazos para que todas as embalagens se tornem retornáveis. Tem a parte do consumo consciente também, então é algo latente hoje em dia, tem uma tendência muito forte. Em relação a isso, a gente tem esse olhar também. Legal. Em minimizar, nós estamos assim, nós somos uma empresa, começamos como empório, hoje estamos reposicionando para mercado, então a gente também tem um conceito de crescer, minimizando os impactos com a natureza, né? E com tudo em volta. Isso é importante. E eu acho interessante falar também que a gente tem, esse ano, né, a gente ganhou um prêmio que a prefeitura deu de igualdade de gênero, que é você proporcionar para as mulheres umas condições de ambiente de trabalho e salarial que os homens, né? Então, por estarmos à frente, a gente também busca isso, né? Junto com as nossas colaboradoras também, de ter essas questões de paridade. Legal. O Nubank também tem essa preocupação. Tem umas empresas, principalmente essas fintechs, startups, assim, que eles estão... Tem algumas empresas que auditam isso, e as empresas que topam assim, ter essa questão desde sexo, de opção sexual, de religião também, porque tem gente que, às vezes, tem empresa que não contrata, né? Então, aí tem poucos cargos de diretores que são mulheres, de empresas, enfim. Aí já entra numa outra seara, mas não é o caso aqui, é o caso dessa diversificação que nem você falou. Isso é muito legal. Uma empresa que é muito assim, que eu vejo direto, a Reserva. A Reserva, ela é muito pioneira em muita coisa. E ele fala muito, né? Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, ele acabou de lançar um negócio que todas as marcas de roupa, ela vai vir com um QR Code. Já tá vindo, né? Que aí você consegue ver desde a produção, da onde saiu o algodão, até chegar na sua casa, toda a cadeia. Igualzinho você tá falando. Isso é muito sensacional. Isso é muito legal. E hoje, assim, um dos pontos
que faz com que até a empresa ela seja talvez até obrigada a fazer isso. Se ela não fizer, ela tá pecando, né? Vamos dizer assim, porque as pessoas têm muito acesso hoje. É um exemplo. Essa semana eu sentei para conversar com meu filho de 7 anos que estava incomodado, que viu lá na China as pessoas matando golfinhos. Né? Existe uma prática lá, né? Que saiam matando os golfinhos, enfim, e isso estava prejudicando. Aí eles estavam mostrando que quando isso acontece, os golfinhos afetam, a morte dos golfinhos afeta no clima. Sim. Cara, então assim, tava mostrando a natureza é um equilíbrio total, né? Deus criou tudo, assim, né? Tipo assim, eu vi, eu acho que deve ser no Netflix um documentário que ele viu. E foi. Eles até pararam de ver isso. Então, bem forte. Aí eu conversando com ele sobre isso, eu falei assim, ou seja, você vê, ele tem acesso a essas informações hoje. E ele vai ser o adulto daqui 20 anos, né, que vai fazer compra. E ele está crescendo com esse nível de consciência. Sim. Então, quando ele vê que é uma empresa, existe uma empresa... Não vai ter espaço mais. Exatamente, porque é insustentável. E a geração dele vai sofrer as consequências do que... estão fazendo. Total. Desenfreado. Isso. Do dinheiro acima de qualquer coisa. Pois é. Da matança que não Então, até por isso que eu digo assim, isso é obrigatório, assim, né? Então, a empresa que está cumprindo com a regra, né? Poxa, tem que ser parabenizada, porque outros não estão olhando, né? E isso é olhar e pensar no próximo, né? Isso é olhar e pensar no concorrente, isso é olhar e pensar no ecossistema, no como sistema, todo, pensar a Green é um mercado, mas quando você pensa dessa forma, você está pensando na loja de roupa, que também tem um processo, né? Então é você pensar no próximo. Isso é fundamental. Isso é servir, né? Isso é servir, não é só vender, né? É servir, vender com consciência, né? E isso é fantástico. fantástico. Assim, às vezes a gente fica pensando em coisas muito, difíceis de serem executadas, né? Mas eu acho que é passo a passo, né? O importante é você saber que tem que ser feito. E aí o saber que tem que ser feito, você faz um de cada vez, né? Então, assim, a gente vem passando por todo esse processo. Agora a gente está mudando todas as embalagens da empresa para embalagens biodegradáveis. Legal. Então, assim, tem um custo, tem um processo, mas você sabe onde que você quer chegar. Não é de imediato que isso vai acontecer, né? Mas você ter isso alinhado e fazer passo a passo, porque senão você sofre. Exato. Né? Você sofre. Meu Deus, quero mudar o mundo, quero que tudo... Exato. Calma. Sim. Vamos fazer o que é palpável, onde você consegue ir. Por quê? Se você está querendo ter uma saúde, você tem que cuidar da saúde financeira também. Mental, em tudo, né? Então, verdade. Isso aí tem que ser feito passo a passo. O importante é você saber aonde você quer chegar. E, aos poucos, você vai aplicando isso, né? Sim. Não ficar preocupado com o que deve ser feito no futuro, né? Mas fazer o hoje, né? O que precisa ser feito hoje. Saber o que você quer fazer. Né? Então, se a proposta é essa, né? Vamos crescer minimizando os impactos. O que eu posso fazer agora? Né? Então, a gente estimula muito os nossos clientes a trazerem os potes retornáveis. Olha a Tupperwarezinha lá. Tupperware, que legal. ou potinho de vidro. Para não dar o saco plástico, é isso? Isso. Para comprar castanhas, por exemplo. De embalagens, porque hoje a gente tem algumas alternativas, né? Mas até a parte de embalagem, a questão de custos também. Sim. Então sempre afeta por um lado. E aí você não quer afetar também, afetar um cliente ou com alguma, né? Então isso vai crescendo aos poucos e você vai tentando ajustar a empresa. Ele tá apaixonado pela Tâmara ali, o que é? Cara, essa Tâmara, ela é sensacional. Ela, comparada com aquela outra, é a nacional, né? Falam que essa aqui é importada, não é? Alguma coisa assim? As duas são importadas. Aquela outra só é uma variação da Tâmara, por plantio mesmo. A Tâmara menor, um pouco sem carocinho, mais seca, ela é da Tunísia. E essa daqui é de Israel. Então, ela é uma variação da fruta e de outros países, né? Você conhece Israel?
Não tive a oportunidade de... Eu quero ir um dia. Me Que diz é uma incrível, coisa. né? História, né? Nossa, Tem, maravilhosa. dizem que é 100 anos. Aham. É verdade? Verdade. É? Diz que você, quem planta não deixa para Para a próxima geração, né? Quem planta tâmara deixa para a próxima geração. Então é 100 anos 100 mesmo? anos, para dar Caramba. fruto. E Sabia é muito disso, lindo, Pedro? nossa. Muito Eu, lindo. Que legal. eu sabia que demorava muito, mas pra aparecer a árvore tudo assim, um Não, a pouquinho. árvore Não, não. vai Para dar fruto, Pra para dar a tâmara. Pra dar a tâmara, Não, né? a tâmara não. Acho que até aqui em Campo Grande tinha ali próximo ao shopping Campo Grande. Eles plantaram ali, eles colocaram uns pés de tâmara. Ah, é? Aham, numa... Nossa, Uma fazia tempo que eu não jardinagem. comia tâmara. Que delícia. Essa é a tâmara jumbo, ela é mais carnuda, mais docinha, ela é muito Nossa saborosa. senhora. Ela é muito. Assim, a outra é muito boa. Mas essa daqui é muito melhor. É muito Meu gostosa, Deus do cara. céu. Esse aqui vocês vão depois comer com uma fruta, pode colocar um morango. Uhum. Aí o morango, ele... A tâmara vira um com bombom. morango. É. Sabe como que eu Vira um gosto de bombom. comer a tâmara? A gente faz as tábuas frios, que nós Uhum. também, sob encomenda, né? Tábuas frios, de queijos, Uhum. e a gente coloca as frutas secas com as frutas frescas. Nossa. Então, fica Nossa, é maravilhoso. muito bom. Eu gosto Só de uma comer bandeja, tâmara você já- com coco. Coco, Olha. você pega o coco, né, seco, quebra ali a parte e come a tâmara com igual aqui o hambúrguerzinho de Que figo legal, aí, né? nunca provei. Nossa, é Esse muito eu vou bom. provar. É muito bom. E tem uma coisa muito legal na tâmara, né? Uma não, várias, né? Mas a Dani, quando ela estava grávida, eu tinha que comprar muita tâmara Muito pra ela. bom, é verdade. Porque Ajuda a induzir no parto, isso, né? ela fez o parto natural lá, né? O domiciliar. A Cecília nasceu dentro de casa, na legal. varanda lá de casa. E aí disse que a tâmara ajuda muito pra isso, para o parto ali, os sabia. ciclos lá e tal, e A também gente acho que vende pra amamentar. Muito, muito. Pra mulher gestante? aham. Olha só que A gente tem a massa. tâmara, a fruta e tem a calda da tâmara, Ah, é? que é maravilhosa, que você substitui pelo mel. Olha. E também essa questão nutricional, né, bem importante. E é consumido pelos veganos também, que é uma opção, um Ao mel, substituto do Porque, mel. porque o mel é animal, né? Eles O mel, eles sim, eles não nada. comem. Tá, certo. Uhum. Nossa, deve ficar muito gostoso esse óleo de tâmara A calda com da a calda tâmara da tâmara com tudo. com as frutas, né? Com banana, com mamão, morango Você e pode tal. usar para sobremesa ou pode usar para uma salada. Fica uma... Na salada, Isso, tâmara? fica Ah, é? agridoce. Olha só, Fica na um salada. bolinho agridoce, muito gostoso também. Na salada eu nunca comi, não. É muito bom, cara. Nossa, esses negócios, assim, depois que você descobre, que nem a própria castanha de... Cara, se cair 1 quilo de castanha de caju na minha mão, eu tenho que me Castanha de afastar. caju ali. Eu tenho que me afastar. A cozinha árabe é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Eu sei que, tá, árabe, quibe cru, tal, essas coisas, mas mundo oriental, assim, de comida, é a cozinha que eu, assim, junto com a japonesa, são as que eu mais gosto, sabe? O que tem uma coisa conhecida do Líbano, assim? O café é da Turquia, né? O café Tem é o turco, café, né? não, tem o café árabe também, café libanês, né, que você faz sem sem coar, você não filtra Não, mas tipo um ele. prato, assim, que a gente sabe que nem o sushi. Sushi é japonês, né? Tem o quibe cru, Quibe tem cru. esfirra, tabule, fatuche, que são saladas. Ah, Nossa, tem tanta coisa gostosa. Legal. E você, uma cozinheira de mão cheia, árabe, porque geralmente, às vezes, o árabe, o italiano cozinha. E aí, como que quebra prato. é aquele banquete no Não, é almoço, grego, né? é grego que quebra grego. prato. Como que Eu é sei você? comer muito bem. Aham. Você não cozinha, não? Então, na cozinha, eu tenho uma referência tão boa, que são os meus pais e a minha sogra, que aí eu não consigo, entendeu? Eu Sei. acho que eu nunca vou chegar no patamar deles, que eles têm uma mão maravilhosa. Então, o que eles fazem fica muito bom. E aí a gente sabe como fazer. Aí não deixa Acaba- a filha cozinhar. Minha sogra é desse jeito. Você tá com vontade de comer alguma coisa, você fala, já tá pronto. Deixa eu fazer. Vamos comer um quibe cru. Não, vem comer aqui em casa. Talvez vai chegar a sua hora, então, né? De você então, ser o negócio que a gente sabe fazer, só não põe a mão em prática. Você tem uma filha, né, que você falou? Tem, Qual que é o nome dela? Manuela, Manuela. 18 anos. 18 Você anos. só né? tem ela? Só ela, aham. Você pretende ter mais? Não, eu tô satisfeita, estou bem realizada, assim. Vivi muito intensamente com ela. E ela é... Nossa, hoje está fazendo faculdade de administração na Federal. E tá encaminhando também, né? Vai ter vai entrar pro encaminhando. mercado de alimentação também. Pois é, né? Tá indo se ela pra quiser, administração. Então,
Mas é algo meio natural, né? Acaba... Não tem jeito, cara. Assim, não que não tem jeito. Eu tô dizendo assim, fica natural. É que nem eu. Cara, minha primeira formação foi em contabilidade. Foi em contabilidade. E aí, um dia eu me perguntei, falei, cara, por que eu fiz isso, velho? Porque ainda fui lá, me especializei em direito tributário. Meu Deus. Falei, cara, por que eu fiz isso? Aí depois, a resposta é bem simples. Minha mãe era contadora. Né? Então... Mas o ambiente, né? O ambiente ela nunca falou assim pra mim, Hudson, faça contabilidade. Até porque assim, eu mesmo me formei, ela tinha falecido já, minha mãe. Eu me formei, ela não me induziu, né? Mas é natural, né? Então, assim, eu falo, é um meio que hoje está muito em alta, né? Empreendedorismo. Então, te abre um leque de possibilidades em qualquer área, em qualquer ramo. Então, tem que meter a cara mesmo, tem que tentar. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, do empreender e do mundo empresarial, né? Porque às vezes a palavra, até uma coisa que eu aprendi com o Robertinho Yachi, que às vezes a palavra empreendedorismo aqui no Brasil, ela é meio, de certa forma, prostituída, porque o cara, ele acha que empreender você não precisa ser empresário, né? Pensar ali em estrutura, em sistema, em gestão, não, vou me aventurar. Empreender é aventurar, é correr risco. Não, você tem que entender de processo, você tem que entender de fluxo de caixa, você tem que entender tudo. Tudo não, né? Você tem que buscar se desenvolver. Sim. Né? Então, eu sou um entusiasta nesse ponto. E eu de certa forma, eu já vou meio que direcionando assim meu filho, né? Eu sempre falo para ele, tem uma passagem bíblica, né? Fala assim, Salomão ensina sobre isso. Fala assim, eduque os seus filhos para que eles trabalhem para você e não para os outros. Eu não sei, Salomão foi considerado o homem mais sábio de toda a humanidade, né? Sim, mais sábio e mais rico, né? Sim. E mais rico, o homem mais rico que já existiu na Terra, né? Então, é algo assim, eu acredito que os filhos, eles seguem, né? Os passos dos pais, né? É natural. Uma coisa que eu gosto de falar também, assim, que você falou da questão de formação, né? A minha mãe também é formada em administração, meu pai sempre conduzindo empresas, né? Mas eu não fui para esse ramo da administração. Nunca soube o que era fazer uma compra, o que era olhar um estoque, enfim, fazer programação de pagamento, fluxo de caixa, nem entendia nada sobre isso. E quando eu assumi a loja, teve um dia que eu passei, eu não sei se eu cheguei a contar, né? De quando eu comprei o ponto lá. Não, você falou, acho que fora do ar. Isso, aqui então, na gravação a gente estava falando não. sobre isso. E fazia 4 meses que a empresa onde eu comprei já estava para vender. Eu passava todos os dias ali na frente, não via a placa de vendas. Ela recebeu todas as propostas e não aconteceu. E aí um dia eu passei para fazer uma compra lá, que era o mercado de empório, né, de produtos naturais. Era próximo da minha casa, e como meu pai já tinha vendido dele, então ficava mais fácil para mim eu comprar lá. Você foi lá como cliente? Fui como cliente, cheguei, não tinha quase nada, né? Perguntei para a moça, falei, né, e aí? Por que tá? Que tá? Ah, não, a gente vai fechar daqui 3 dias. Aí me veio assim, você não tem vontade de vender esse ponto? Ah, eu vou falar então com a minha sócia. Era filha, você né? perguntou porque estava vazio, né? Faltando produto. 3 dias para fechar. Então, mas não tinha nada anunciando isso, você diz. Tinha uma placa? 4 meses com placa de vende. Tinha uma placa, vende-se o ponto. Ela ficou 4 meses, desculpa. No dia não tinha placa. Entendi. Mas eu entrei para comprar. E ela falou, a gente colocou placa, recebeu todas as propostas, ninguém quis, a gente vai fechar. Aí eu falei, não, eu vou falar com meu pai. Aí então eu vou falar com a minha filha. E aí nesse dia, eu falei, comecei de manhã, segunda-feira, sem saber o que eu ia fazer, e à noite eu era dona do negócio, porque deu certo. E aí, para ela foi bom, para mim também foi bom. Como a gente fez a negociação. E aí, a partir dali, eu tive que aprender na raça mesmo. A ser empresária, empreendedora. Ser empresária, a entender. E aí vem o frio na barriga, né, a ansiedade, a cabeça acelerada, como que eu vou fazer isso, como que eu vou honrar com esses compromissos. Acho que a coisa que mais me tirava o sono é como que eu vou pagar esse monte de conta. E aí meu pai
já tinha todos os fornecedores na época que ele trabalhava, então ele já tinha essa entrada, já tinha esse garimpo, né? Então, já entendi o fluxo, né? Inclusive os internacionais, né? Que você falou, né? Exatamente, parte de importação. E aí foi uma coisa assim que nessa parte foi muito... Eu consegui ser um pouco mais rápida, né? Mas a parte da gestão mesmo, eu tive que aprender na prática. E eu falo, quando a gente está disposta a fazer algo, você pode não saber, mas você vira uma esponja. Então, tudo você absorve, né? Toda informação é válida. Você nunca pode menosprezar uma informação ou um conhecimento. E eu falo que a coisa que mais trava o ser humano é falar, já sei. Eu já sei. Então, assim, não, eu já sei como que faz. Isso não. Para mim, até hoje, eu nunca menosprezo uma informação. Então, eu gosto de ouvir. Hoje eu posso olhar e falar, vamos ver se isso é válido para mim ou não, se está dentro daquilo que... Né? Porque é um aprendizado. Então, nisso eu fui sendo capacitada nessas áreas. E até tive um suporte na época. Eu buscava, não tinha condições de ter uma consultoria. Então, vou no Sebrae. Eu vou recorrer a um custo que pode me dar um subsídio, alguma coisa que pode me ajudar. Então, eu ia. E aí, eu detectava onde podia melhorar. Aí, para mim, o estoque era o cérebro da empresa, onde eu tinha que ter maior atenção. Aí, eu fui e fiz o curso de gestão de estoque. E levei funcionários comigo. Então, eu fui capacitando sempre o funcionário e eu participava junto, para entender. E aí, eu fui, vou fazer a parte de gestão administrativa. Vamos contratar alguém para nos ajudar a mapear esses processos, a padronizar, a formatar. Então, aí você começa a trazer todas as suas dificuldades, né? Aí depois eu fiz o Empretec, também para mim foi algo que me tirou do empreendedorismo, me colocou no empresarial. O que você vendeu no Empretec? Eu vendi um kit plantio. Kit plantio. Era um vasinho que tinha as mudinhas, aí tinha todo o passo a passo de você criar a sua planta, era para criança. Era meu primeiro kit de plantio. Aí a gente vendeu, era todo bonitinho, com papelzinho sustentável que e legal. tal. Foi bem interessante. Bateu meta. Batemos. Legal. A gente ficou entre uns... Não ganhamos, mas a gente ficou entre um dos escolhidos lá, né? Legal. E aí, isso aí me deu um chacoalhão muito grande. Então, como eu não sabia como tinha que ser feito, eu só olhava e falava assim, onde que eu tenho que ir? Né? E aí eu ia buscando, até hoje. Onde eu vejo dificuldade, eu vou buscando aprender e buscar alguém que me ajude nessa área também, né? Tenho essa do Eu Já Sabia, tem o Jerônimo Tel, né? Honrando a fonte, ele fala assim, o maior destruidor de insights é o Eu Já Sabia. Porque aí quando você fala Eu Já Sabia, você deixa de pensar em qualquer outra... Pensar em estratégia, você deixa de receber estratégia, né? E as coisas de Deus, né? E desse mundo é assim, você tá parado, de repente parece que você faz um download assim e vem... Vem da nuvem, né? Nossa, dormindo, às vezes você acorda... E a gente vê muito ego também, muita vaidade, muito dessas questões. E isso faz com que a pessoa não se... Como que eu falo? Quanto mais você se diminui, mais você cresce. Então, eu acho que a gente tem que, sabe, ser um pouco menos do que se é, né? Porque quando você se acha muito, quando orgulho, você deixa né? que essas coisas tomem conta de você, você para de olhar e você para de receber do próximo. E todo mundo tem algo a contribuir. Não importa o grau de instrução, né? Eu falo assim, eu nunca fui formada em administração e hoje eu consigo administrar, né? Então, assim, mas por quê? Porque você não, porque eu estou aprendendo, né? Não quer dizer que lá na frente eu não preciso de ajuda, alguma coisa. Você sempre precisa do outro. Você nunca pode menosprezar, seja o grau de instrução que for, né? O que vale mesmo é você estar disposto a fazer aquilo. Então você acha meios, você descobre, você vai atrás. E a história do é possível, né? Se é possível, alguém fez, se está lá, a gente vai ver como... Se alguém já mostrou que um ser humano realizou aquilo, quer dizer que se qualquer um quiser e puder e se dedicar tempo, energia, esforço, pode conseguir também.
né? Tem até um estudo, né, que eu não lembro o nome desse estudo, eu vi no livro O Poder do Hábito, né, que mostra, assim, já vi, na verdade, mostra em vários lugares, aquela história do cara que correu 1 milha em 4 minutos, se eu não me engano, né, que nunca, ninguém tinha conseguido correr 1 milha em 4 minutos, né, e ele foi lá, tentou, falou que ia fazer isso, todo mundo falou que era impossível, tentou, foi melhorando os processos dele, se preparando, e aí ele bateu o recorde. Correu 1 milha em menos de 4 minutos. Depois, no outro ano, sei lá, eu não lembro agora o número, mas foi tipo 2, 3, 4 pessoas conseguiram bater o mesmo recorde dele. Porque ele mostrou que aquela Que barreira foi possível. quebrada e... Claro. É a crença. Depois que as pessoas veem que, cara, é possível. Eu só preciso conhecer o processo. Né? E ou seja, você só precisa conhecer o processo. Hoje, nós olharmos para alguém que nós admiramos, né? E que tem um resultado que nós desejamos ter, eu sempre paro e fico pensando assim, cara, essa pessoa é possível. O que ela faz, que eu não estou fazendo? Qual que é o conjunto de hábitos e comportamentos, né? Como que ela tem? E o principal ponto é assim, como que ela pensa? Porque a partir do momento, o pensamento, né, se tornam palavras, palavras se tornam ações, ações se tornam hábitos, caráter. O caráter se torna seu destino. Cara. Então essa frase é poderosa. É o Margaret Thatcher. Então é assim, é possível, né? Empreender, entender o processo, fazer o negócio acontecer. A gente só precisa assim, não são as nossas circunstâncias que definem o nosso destino, né? As nossas decisões. Decidiu, já era, vai pra cima e sem medo, né? Não olha pra trás. Isso tá em Provérbios também, né? Ergue a cabeça, olha sempre pra frente, não tenha medo, seja confiante e sempre coloque as suas decisões nas mãos do Senhor. Massa. Débora, exatamente. O que você poderia falar para uma pessoa, por exemplo, que às vezes assim tá infeliz na carreira dela hoje, tá com medo de fazer essa decisão, essa cisão, que vem da palavra decisão, é isso, é você cortar fora e aí você assumir uma nova jornada ali e você deixar o que você decidiu não fazer mais para trás. Mas a pessoa tem medo de fazer isso, tem insegurança, igual você teve provavelmente, mas você tomou uma decisão. O que você poderia falar para essa pessoa agora? Que ela precisa fazer isso? Eu acho que assim, no meu caso, né, funcionou isso, porque eu também comecei a buscar, também tinha muito medo, só que o medo, essa vontade de mudar foi maior do que o meu medo, sabe? E aí foi disso que eu comecei a buscar algo, e quando eu tive essa resposta mesmo desse jejum que eu fiz, assim, que me deu essa confiança. Até falo, no dia que meu marido falou, o que foi, você está incomodado com o seu trabalho? Eu falei, então, não sei o que foi, estou sentindo meio incomodado de ir e tal. Vai. Ué, então, você tem que ir. Você tem que, né, você tem que tomar essa iniciativa. Então, parece que era o último estalo falando, vai mesmo. Legal. Então, assim, você tem que ouvir, né? Você tem que sentir o que você... Então, o que está acontecendo em volta? Se ouvir também, né? Se ouvir também, né? Então, isso foi muito maior do que o medo que eu senti. Legal. Porque quando eu não tinha nada, foi a hora que eu tive mais confiança de que alguma coisa ia acontecer diferente e que ia mudar. Quando você não tinha nada, foi quando você teve a maior confiança. Olha que frase forte ia acontecer. Isso. Então, assim, como eu falo, quando eu me vi desempregada, eu era mais feliz, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer diferente. Foi realmente a confiança mesmo de uma resposta. Então, busca. Eu acho que a pessoa tem que buscar esse autoconhecimento, né? Essa oportunidade e não se amedrontar, sabe? Eu acho que mais difícil é a situação que vive hoje. Acho que a pessoa com medo, a situação mais difícil que ela vai enfrentar é o hoje. É o medo dela hoje. Sim. Porque quando você larga a mão disso, quando você, assim, corta de vez esse sentimento, isso te dá energia para você ir atrás, porque você não tem mais o medo com você. Não, isso aqui ficou para trás, não vou permitir que ele tome conta de mim. Sim. E aí você começa a abrir o seu campo de visão para várias coisas.
para várias possibilidades. E você tem que ir buscando isso também. Então, é um alinhamento entre a parte espiritual com a parte, fala física também, de você ir atrás, né? E buscar isso e entender que vai acontecer. E que aí sim você vai estar dentro daquilo que... Sim. E se a pessoa pensa assim, e ela analisa assim, cara, qual que é o pior que pode acontecer? Muitas vezes, o pior que pode acontecer é ela voltar para o que está acontecendo agora. Exato. Ou seja, se for um pouquinho melhor, já vai ser diferente. Já vai ser diferente. E se for o melhor? Sabe? Então, aí a pessoa, quando ela tem essa consciência, ela fala, cara, mas peraí, se eu consigo lidar com o pior que está acontecendo agora, e esse é o pior que pode acontecer, o que eu tenho a perder? Aí eu acho que isso, pelo menos comigo, quando eu precisei tomar algumas decisões na minha vida, eu tive essa mudança de foco, essa mudança de... Até que a gente aprende muito, o Tony Robbins, os grandes treinadores mundiais falam, né? Para você focalizar, mudar o significado das coisas, para você mudar o foco, em vez do pior, mas se você souber conviver com o pior, e se você voltar para aquilo, você já sabe como que é, então você... E se der certo? E se der certo? Se der. E a gente tem que acreditar no que vai Sabe? dar certo. Entendeu? Certeza. É muito, muito interessante isso. Que eu acho que, de certa forma, você pensou isso também, né? Você falou, cara... Eu pensei, com certeza. Com certeza. Foi algo que eu falei assim, eu tenho que arriscar. Agora é a hora de eu arriscar. Eu tô, acho que, né, no momento, eu tinha 32 anos. E aí eu falei, hoje eu tô com 39. Então eu tava com 32, falei, eu tenho que arriscar. Agora é a hora de eu tentar fazer essa mudança. E se não der certo, né, eu amo minha profissão, nunca deixei de lado. Eu que cuido das minhas mídias, né, eu que gosto de fazer essa parte de calendário de programação, Legal. então assim, de eventos e tal. Então não é algo que eu deixei de lado, é algo que eu consegui introduzir na minha realidade hoje também, né? Sim, que massa. E uma coisa assim que eu aprendi nesses meus 36 anos, que é muito pouco, né? Somos todos muito novos aqui, né? Cara, não é pra vida inteira. E não se trata de aqui, Exato. né? Então, por exemplo, a minha esposa, ela foi servidora pública durante 10 anos. 11 no caso. Ela tinha o cargo dos sonhos dela. E de muitas pessoas. Muitas pessoas. Ela tinha o concurso que muita gente sonha ter. E ela demorou para chegar lá. E quando ela chegou, ela assumiu chefias, e aí, né, aquelas coisas que acontecem, dobra, ganhos, enfim. E, cara, só que chegou um dia, ela não fez mais sentido. A gente passou por uma mentoria de casal, eu e ela, e eu sempre falava pra ela, falava assim, cara, você bateu no teto já. Você bateu no teto, entendeu? Esse é o problema, você é maior que aquele lugar. E quando você bate no teto, o que acontece? Você cresce. Quando você bate no teto, você começa a curvar. E quem fica curvado, começa a sentir dor. Falei, cara, você tem que sair debaixo desse teto. Sai pra fora, que aí você vai esticar. E aí você vai ter mais espaço pra crescer, igual aquela história do pé de feijão, né? Falei, então, cara, você tem que tomar uma decisão de sair. E eu falei isso muitas e muitas vezes, né? Mas um dia virou a chave. E ela tomou a decisão e se lançou, né? E teve a coragem de sair. Então, assim, o que eu falava pra ela, e é o que eu sempre pensei, e eu penso pra mim, cara, não deu certo. Você tentou uma forma que não dá certo, faz de outra. E o que a gente entra hoje não é pra vida. Né? Não é pra vida, não é, poxa, a gente entra com uma consciência de que a gente vai fazer uma faculdade com, tipo, com aquilo, né? Não, a gente entra pra faculdade o quê? Com 17 anos? Cara, é 17 para 18, né? Você entra com a ideia de que vai fazer aquilo a vida inteira, cara. Que graça tem? Não precisa. Você falar isso. Às vezes as pessoas, eu tenho esse mesmo pensamento também, concordo com você.
às vezes as pessoas falam sobre concorrência, né? E eu não gosto de olhar meus concorrentes. Não gosto, tenho isso dentro de mim. Vou um pouco contra, assim, o que eles falam, né? Porque eu não vejo isso uma inspiração dentro do que eu faço, né? Eu busco inspiração no que eu estou fazendo. Então, por quê? Porque é o que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu faço hoje, eu só vou olhar se servir de inspiração para mim, se for valioso para mim, se for para trazer dentro daquilo que eu gosto de trabalhar. Porque quando você entra em algo de confronto, não é sadio. Não é sadio, gera um desconforto, gera uma ansiedade, um mal-estar. E eu percebo isso em todas as áreas, seja quem mexe com roupa, salão de beleza, tudo na vida existe concorrentes, né? Sempre vai ter alguém fazendo a mesma coisa que você, só que depende do seu olhar. Como que isso vai impactar no seu trabalho? Então, a minha forma de me impactar com a concorrência é não me incomodar com a concorrência, e sim buscar estratégias de mercado que me façam ser melhor naquilo que eu estou fazendo. Né? Então, eu vou atrás daquilo que me faz ser melhor e me dá uma sensação, uma visão melhor do que eu estou fazendo. E não olho para a circunstância, porque eu falo, é isso que eu estou fazendo hoje. Né? Se daqui a um tempo Deus pegar e falar, esse não é o seu lugar, eu vou te colocar em outro lugar, a tua bênção vai te acompanhar onde você estiver. E eu acredito nisso, sabe? E se for para a minha vida toda, vai ser da minha vida toda dessa forma que eu estou conduzindo. E estou entendendo que para mim está me fazendo bem. E que as pessoas sentem essa diferença também, sabe? Sim. E isso faz criar um ambiente de uma energia muito harmônica no seu ambiente de trabalho. Com a sua equipe, sabe? Com os seus clientes. Você consegue, como que eu falo... consegue passar por alguns problemas diários, assim, sim, né? Resolver porque vão existir, né? Resolver situações pontuais que acontecem em qualquer sim. área, em qualquer momento ali, em qualquer profissão. Isso faz com que você consiga resolver melhor aquelas situações pontuais e que você não perca esse ritmo, sabe? Sim. Isso é entender, conhecer o seu propósito, né? É o propósito, porque senão você sempre vai fazer e nunca vai se sentir realizado. Você nunca vai se sentir satisfeito, entendeu? Porque você não vai ver a realidade do outro. Você vai ver só o que é mostrado. E o que é mostrado não é a realidade, né? Então, você tem que tentar ao máximo se conhecer, buscar o melhor para você. Então, eu sei que hoje eu quero prestar um serviço de excelência. Então, eu vou buscar o melhor para chegar no serviço de excelência, né? Então, eu vou garimpando, a gente participa de viagens, participa de feiras, vai para fora... Né, entende mais sobre os produtos. Então, mostro muito no Instagram, até no Instagram tem os destaques, tem as feiras que a gente participa. Aí, quando tem as feiras, eu gosto de mostrar, igual você falou agora da Tâmara. Por que uma é assim? Né? O que acontece? Então, a gente mostra essas variedades do mundo que a gente hoje está trabalhando. Legal. E quando você entende essa questão do propósito, o propósito ele não está relacionado com aonde você está, né, mas com o que você está fazendo onde você está, né? Então, eu lembro disso, assim, são coisas que sempre me alimentam, né? Eu procuro ler muito a Bíblia, porque a Bíblia, cara, é é o livro mais... Eu leio tudo, né? Mas a Bíblia ela é um dos livros mais positivos que existem para mim. Que nem eu lembro daquela história de Paulo, quando Paulo estava indo para Roma, o barco afundou, ele foi mordido por uma cobra, e ele continuava confiante. As pessoas falavam assim, cara, mas você não tá preocupado não? Você não se assusta não? Ele falava assim, cara, eu tenho certeza que o meu propósito foi passado, que é para eu chegar em Roma e fazer tal coisa. Então eu sei que eu vou chegar lá. Pode acontecer o que for. Quem falou que eu vou chegar é o cara, né? O Criador, então eu vou chegar. Né? Então, cara, não importa onde você está, mas o que você está fazendo. Né? Então ele continuava com o propósito dele e ele chegou em Roma. Né? Então... É isso, cara. Quando a gente entende, aí a gente começa a deixar de ter esses medos. Você sabe que você vai chegar lá. Não desista, não desista. Continue. É algo muito maior, assim, do que você fazer o que você está fazendo no seu dia a dia. Exatamente. E aí a gente tem que lutar contra a murmuração. Sim. Né? Lutar contra a murmuração. Nos colocar no lugar de vítima, né? Assim. Sabe que você falou de murmuração, eu não suporto reclamação. Nossa. Não suporto.
E assim, é uma coisa que eu fiz, já fiz jejum de não reclamar de qualquer coisa. Ah, hoje está calor, hoje está frio, ah, o trânsito está parado. Não reclama. Não reclama de nada que você não possa mudar. Você pode gerar solução. Você tem que... Ah, você está reclamando que tem um problema, você só vai vir trazer ele para frente da equipe se for para gerar solução. Massa. Então a gente trabalha, vamos ser mentes pensantes. Sim. Porque senão eles já entram sabendo que não pode. Então se a pessoa já tinha vontade de falar, ou se ela tinha algo que ela sabe que ela não pode fazer. Massa. Né? Ou é cortado pelos outros da equipe também. Porque os outros não dão vazão, não dão continuidade, né? E tem uma coisa em relação à murmuração. A gente colocou isso até no código de ética da empresa. Porque a murmuração ela não vai trazer nada de produtivo, né? Ela só enche ali e não produz nenhuma solução. Perfeito. Então a gente até colocou que é algo que nós não concordamos. Fofoca também, né? Fofoca, enfim. Tá falando da vida dos outros. Nada que seja... eu acho que contribua, né? Não que não producente, contribua. Então, né? a gente colocou isso como uma questão comportamental. Então, a pessoa que entra, ela sabe já que não é uma conduta que a gente tá de acordo, sabe? Perfeito. Eu acho que a murmuração é responsável por muitas doenças aí na nossa geração. A gente quer fazer com que a pessoa possa estimular ali a mente dela de uma forma produtiva, né? Já foi comprovado cientificamente a murmuração, a reclamação, a preocupação, ela causa doença física, úlceras e assim por diante. Já foi comprovado cientificamente. E olha só que interessante. Quando a pessoa reclama, ela está clamando duas vezes. Ela está reclamando para ela aquilo lá. É bizarro isso. E o oposto também é verdadeiro, né? Então, cara, vamos fazer afirmações positivas, né? Positivas, claro. Isso é poderoso. Por mais piegas que pode parecer, né? Mas eu prefiro ser uma pessoa, sei lá, que aos olhos dos outros piegas, ou que esse cara fica pensando positivo e ter uma vida positiva, sei lá, feliz e alegre, sem preocupação, sem murmuração, do que 90 e poucos % das pessoas, né? Você já leu Pense em Enriqueça? Você já leu? Você gosta de ler assim? Gosto. Já leu Pense em Enriqueça, Napoleão Hill? Poderoso esse livro. Eu já vi esse livro, mas eu não cheguei a ler. Cara, vale a pena. Lá ele fala sobre afirmações, né? E tem uma carta lá. Só que, na verdade, essa carta específica ela não está no Pense em Enriqueça, ela está na Lei do Triunfo, que veio antes do Pense em Enriqueça, né? Tem uma carta, a carta do Eu Creio. Eu creio em mim mesmo, eu creio nos que trabalham comigo. É uma carta que a gente aqui da equipe está lendo todos os dias em voz alta, gritando mesmo. Eu creio em mim mesmo. Eu creio nos que trabalham comigo. Aqui na creio nos meus familiares. Uau. Creio que Deus emprestará tudo o que eu necessito para triunfar. Contanto que eu me esforce para isso por meios lícitos e honestos. Tá até decorado, entendeu? Olha só, legal. Então é uma afirmação. Eu já faço isso há muitos anos, que nem, por exemplo, uma coisa que eu estava contando. Uma afirmação que eu faço, hoje não estou fazendo, mas eu fiz por muito tempo. Os meus votos de a minha... Caramba, qual que é a palavra correta para isso? A minha promessa, né? Promessa de casamento, que fala? Eu não lembro como é que fala. Os meus votos, né? Eu, Hudson Verão, prometo amar e respeitar Daniele. E tem um texto que eu escrevi antes. Eu li isso por muito tempo. Todo dia afirmava isso. Um dia eu pensei, quando eu entendi o poder da afirmação, eu tinha um problema no meu casamento. Quem casado que nunca teve. Né? Então eu falei assim, cara, eu preciso resolver isso. Como que eu vou resolver? Quando eu aprendi sobre a afirmação, a primeira coisa que eu vou fazer é afirmar o que eu afirmei uma vez só na minha vida, no dia 18/1/2008. Falei, eu vou fazer isso todos os dias. E, cara, comecei. Minha esposa nem sabia. Eu afirmava, cara. Todo dia eu lia aquilo lá. Uma carta antes e tinha as afirmações. Cara, começou a mudar. Mudou meu casamento. Transformou o meu casamento. Meu casamento foi curado. E quando eu li isso pra ela, ela se impactou, né? Ficou emocionada. E eu li isso pra ela na frente de uma amiga que estava com problema no casamento. Falei, cara, faz isso aqui, ó. Ou seja, o poder da afirmação correta, né?
Correto. Pedir e recebereis. Bater e a porta se abrirá. Procurar e encontrará. Então, assim, o que você está procurando que você não sabe? O que você está pedindo e não sabe? O que você está... que porta você está abrindo e não sabe, né? Então, cara, faça de uma forma intencional, né? Então, assim, às vezes a gente está reclamando sem perceber. Ou seja, a gente está pedindo sem perceber. Sim. Né? Isso é poderoso. Muito. Nossa. Falando em livro... Falando em livro, falando em Olha, coisas que a gente recebe, né? Eu quero presenteá-los aqui. Eu quero saber se eu já posso entregar. Claro, com certeza. Eu vi você chegando com um monte de sacola. Pois eu tô lá da pensando Green. que horas que eu vou receber essa sacola aí, meu. Ô, louco, Pedro, olha só. Lindo. Ah, não. Esse aqui é maior, Pedro, esse é meu. Vamos ver. Então ele Olha, vai 3 ganhar dois. sacolas. Meu Deus, aí, ó. Ô, louco, hein, Pedro. É presente esse aqui? Você trouxe pra gente? Olha, Isso é um só. pouquinho do que a gente tem no nosso mercado, né? Eu trouxe aqui esse prato que representa as frutas secas, as castanhas, são os alimentos que a gente tem no granel, que é uma variedade, né? E a gente trabalha com os itens de prateleira também dentro do mercado. Então, aí vocês podem ver, tem parte de suplementos. O Davi vai pirar nessa... Olha aqui. Ó, esse aqui Isso, é ó. um Clean Tea da Mix Aí Nutri. tem a parte de... Esse é um pó para preparo de bebidas. Essa não é o chazinho, mas é um chá em pó. É isso, será? Isso. Pó para preparo de Isso é um bebida à gin. base de extratos vegetais, sabor. Gin? Bebidas. Aqui já é para os adultos. Lá tem também, né? Bebidas assim. A gente Olha tem não só bebida, como tudo para você preparar drinks profissionais em casa. Então a gente tem Ó, a embalagem, isso aqui são um mix de especiarias para Sim. fazer. Para fazer o gin, né? Sim, nossa, que Dá demais. para fazer drinks com álcool, sem álcool. Que legal. Tem o sachêzinho Que é de isso? fruta. Sachê de frutas. Tudo pronto. Aqui. Aqui Caramba, um pouco vamos lá. sobre a nossa suplementação. Sim. Então a gente tem a linha tanto de proteínas como a parte de alimentos funcionais. Então isso aqui é um shake, esse aqui é um chá. Sim. A barrinha. A barra de proteína também. Chocolates, Massa. Cara, que legal. Então, assim. Isso O que é isso? Peraí, o que é isso aqui? Isso é Espuma uma de limão? espuma de limão siciliano. Nossa. Também para finalização de drinks. Tipo Moscow Mule, assim, Também. né? Ou tipo. Essa aqui é a sacolinha do drink, então, né? Que tudo que Isso. tá... Tudo que tá aí é para fazer um drink. Cara, que demais. Então, só aqui já desmistifica qualquer coisa que a pessoa vai falar, meu Deus, lá só é coisa fit. Não, lá é um empório com um mercado grande onde você vai encontrar desde coisas, frutas cristalizadas até álcool. Isso, exatamente. Isso aqui também é para preparação de drinks? Que é isso? Umas bolinhas bubblegum que você coloca, ela estoura dentro do drink e dá o sabor. Esse é maracujá, parece. Aí fica as bolinhas dentro do drink. Então a gente tem esse mercado que é a parte dos produtos naturais e produtos gourmet, que são produtos selecionados, né? Que a gente... Até vinho. Até vinho. Massa. Nossa. A gente tem de vinhos com rótulos selecionados também, com orientação de um sommelier. Temos vinhos orgânicos. Olha, vinho branco. Esse é um vinho chileno. Me lembrou aquele selo do Segredo, tá vendo? Ó? Aqui do livro O Segredo. Sim, aqui também tem, ó. Lá. Que legal, cara. Que legal, Débora. Então, Nossa, eu trouxe sensacional. pouquinho do que a gente tem ali em cada setor. Um pouquinho do ali, mercado, né? Mas tem muita variedade. Quero fazer o convite Muito produto legal. para que vocês possam conhecer, convidar também todos que estão aqui. Aonde que a galera encontra? A nossa loja, a nossa matriz, fica na Rua Marquês de Lavradio, 380. Nós temos uma loja na Avenida Afonso Pena. Essa eu já fui várias vezes lá. 3680, fica entre a Bahia e a Rio Grande do Sul, bem em frente ao Habib's. E nós temos a Espípica Large, que é o nosso novo formato de empresa, que é o Mercado Express. Então, na Espípica Large número 688. O mercado lá é o Guinsuki Mercado Express, que nós fizemos um levantamento dos mix de produtos mais vendidos numa loja de 70 metros quadrados. Que massa. Porque as outras duas são quantos metros quadrados? As duas lojas, cada uma tem em torno de 310 a 318 metros quadrados. Tá, então essa daí é tipo quase 5 vezes menos menor, trazer né? acessibilidade. Sim. Acessibilidade para as pessoas mais assim
que estão no bairro, né? Os produtos campeões estão lá. Isso. Legal. A gente também tem presente para você. Ai, que legal. A gente acredita muito no poder de transformação dos livros, né? Com certeza, a gente citou alguns livros aqui, dentre eles a Bíblia, outros que impactaram a nossa vida. E a gente tem a oportunidade de se conectar com pessoas, às vezes, que já morreram através dos livros, da biografia dessas pessoas, e ser mentorados por eles, né? Saber como que eles agiram ou não. E a gente ter novas capacidades também, né? Desde liderança, de gestão, assim como você teve que aprender. E a gente acredita, eu e o Hudson, nós acreditamos muito no poder transformacional dos livros, né? Então a gente gosta de presentear, né, Hudson, a galera que vem aqui bater um papo conosco. E o livro de hoje, que a gente trouxe para você, que inclusive a gente tem uma parceria com outras empresas que nos ajudam a presentear esses livros. Uma delas é o Judar, é uma banca que fica ali na frente do Safra. É uma banca de jornal / revista em formato disso, mas é uma livraria. Então ela não é uma banca comum, ela vende livros, sabe? Então ela ajuda a gente a presentear os nossos convidados. E também tem uma outra empresa do Bruno Zanetti, um parceiro nosso que já foi entrevistado também. Ele tem uma empresa que é uma holding que tem vários outros negócios chamados Z Capital. Então eles apoiam a gente com os livros. Então a gente presenteia os convidados e também a gente fazendo ações sociais para pegar esses livros e passar para pelo menos um mirim, passar para alguma pessoa que às vezes não teve acesso a uma leitura de qualidade, não teve acesso a uma leitura que vai transformar, que pode transformar aquela vida daquela pessoa. Enriquecedor, com certeza. Que não tem dinheiro para comprar. Né? Obrigada Exato, mesmo. e não tem dinheiro para comprar, exatamente. Então, o livro de hoje... deixa eu ver, tô super curiosa. É esse aqui, ó, que você com certeza tem esse poder, mas eu acho que isso vai te enriquecer ainda mais. Alas, esse eu não conheço, hein? O poder de um líder. Ai, que fantástico. Olha Nossa, só, que legal. descubra o poder da influência e transforme sua vida. Esse livro reúne mais de 60 habilidades e princípios que as pessoas realmente influentes exercitam em seu ambiente de trabalho. Baseado em exemplos e histórias reais, colhidas de anos de experiência pelo autor, que ele passou em grandes empresas do mundo todo, ele oferece essas lições práticas e eficientes para quem deseja conquistar aliados, induzir comportamentos e liderar com sucesso. Top. Gente, que fantástico. Muito obrigada. De nada. Vou fazer Aqui. muito bom proveito, vou ler. Vamos assinar o livro? Vamos. Para ela? Vamos. Fazer uma dedicatória. E ler um livro tomando um gin. Cara, eu não sei nem o gosto disso. Nunca tomei gin. Não? Nunca. Quer que eu abra? Se puder me Ah, ajudar. então daí. Tá. Aí eu já abro aqui, a gente já assina. Então tá. Enquanto eu vou assinando, a gente tem um quadro final também no nosso podcast, que a gente faz algumas perguntas para ouvir o que vai vir no seu coração e você vai falar aí pra gente de bate pronto. E aí, enquanto você vai responder a primeira pergunta do Hudson, eu vou abrindo aqui e vou assinar para você. Tá, Tá. ok. É uma palavrinha e você pode responder como você preferir. Família. Tudo. Minha base. Empresa. O Pedro falou que não ia. Umas perguntinhas. Tem tempo para responder? Tem. Meu encontro. Legal. Servir. Meu propósito. Legal. Você ia fazer, Pedro? Mandei. Seu pai. Você tocou. Tocou no coração agora. Agora foi no coração, na alma. Cara, meu pai é... Nossa, ele não é um meu mentor, ele é a maior referência que eu tenho de homem, assim. Uau. Legal. Você tem uma filha. Aí eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Se você pudesse ensinar só uma coisa para ela, só uma, mais nada, que coisa seria essa? Acho que o amor, né? O amor é tudo, assim. O amor ao próximo, amor, respeito.
Eu acho que é tudo. Se você pudesse voltar no tempo e você pudesse mudar alguma coisa, existe algo que você gostaria de mudar? Nada. Nada. Nem os erros, nem os acertos, nada. E existe Me algo que você fizeram- gostaria de repetir? Ah, com certeza, né? Eu vivo intensamente, assim. Eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então, poder viver tudo que é de bom, né? Novamente, você não Sim. vai. Mas são outras épocas também. Hoje em dia, eu não deixo de viver, né? Mas eu acho que a gente tem que ser intenso em tudo que a gente faz, assim. Isso não. Aham. Eu falo, a gente se arrepende de alguma coisa, gerou como uma lição. Sim. Arrependeu tudo, mas se existe alguma oportunidade de melhorar, né? A gente melhorou. Muito bom, muito bom. Show de bola. Agora uma última. Imagina que você tá no seu velório. E aí o pessoal tá lá fazendo uma homenagem pra Débora. Você tá morta. O que você gostaria que estivesse escrito lá na sua lápide? Ela foi feliz. Legal. Top. Muito bom. Ela foi Fechou. feliz. É. Vive Perfeito. intensamente. Eu vejo isso no seu olhar, no seu sorriso, sabia? Que legal, É. que bom. Verdade. Parabéns. Obrigada. Acho que a Show gente de tem bola. que tentar tudo, Uhum. né? E tentar de uma forma feliz, leve, em tudo que você faz, Uhum. né? Se não tá legal, se esforça. Não deixa isso ser maior do que você, não, Sim, né? total. Essa é a frase do momento pra mim, ser leve no Aham. que você tá fazendo. Tem que ser leve. Eu fiz uma mentoria recente com o Conrado Adolfo. Ele falou assim, ele encerrou depois de tudo que ele falou de negócio. Ele falou assim, cara, tenha paz. Tenha paz. Uau. Tenha paz, porque se você tiver paz, você será feliz. Independente de qualquer Exatamente. coisa, tenha paz. Eu até escutei uma vez na pandemia, né? A gente teve muito medo. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo teve muita ansiedade, muito medo do que ia acontecer, como que as finanças iam ficar, de repente fecha, não fecha, o movimento cai, como que, enfim, acho que em uma semana a gente teve que mudar muita coisa, assim, todos os procedimentos para sobreviver. E aí eu falei com o consultor financeiro. Falei, olha, eu acho que se nessa condição, se continuar nessa condição, eu vou ter que buscar um empréstimo, né? O que eu vou fazer? E aí ele falou para mim assim, você vai buscar um empréstimo para você ter paz e para o seu negócio ir tocando sozinho da porta de fora da tua casa, para você dar tempo para ele e para você ter paz, ou você só vai pegar porque, esse aqui é a minha empresa, é meu filho mais bonito. Ele usou esse termo. Só quero te dizer que a sua empresa não é o seu filho mais bonito, que você tem que ser racional em algumas situações. Isso me fez me posicionar, tirar um pouco da emoção. Uhum. Porque às vezes a gente tem muita emoção também, né? A gente tem muito vínculo. E isso também não é muito sadio, né? Porque o trabalho ele tem que te dar paz, como qualquer situação na vida. Então, se você tem muita emoção ligada ali, você não age com a razão. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, verdade, vou começar a olhar pela razão. E se não me der paz, não faz sentido. Uhum. Então, me fez repensar muitas coisas, assim. E você falou exatamente sobre isso, sobre ter paz, né? Então, em tudo que a gente fizer na nossa vida, busque a paz. Não confunda situações de adversidade, obstáculos, com não ter. Porque isso aí vai acontecer. Busca alternativas, vai atrás, isso vai te ajudar, vai te capacitar, você vai melhorar. Né? Mas, acima de tudo, chegue em casa com a sensação de dever cumprido, põe a cabeça no travesseiro e tenha paz. Perfeito. Amém. Fechamos Fechou. com paz. Obrigada, Fechamos em paz. gente. Muito obrigada. Que lindo. E aí, gostou do papo? Foi agradável? Foi, muito. Que bom, que bom. Demais. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo episódio e tchau. Tchau. Tchau, tchau.